Olá, tá começando o Ouro Fino em Campo. Hoje o programa traz um bate-papo sobre síndrome da vaca caída. Veja também como controlar os parasitas externos com solução superior. Produtor, vem cá, você concorda que quando o problema é grande, a solução tem que ser superior? Pois é, a Ouro Fino acredita nisso e trouxe para o mercado um produto com formulação à base de fipronil e fluazuron. O nome dessa solução é Superion. Confira como é a aplicação. O pasto é verde e bonito, mas esconde inimigos perigosos da pecuária. Parasitas que prejudicam o desenvolvimento dos bovinos e podem até transmitir doenças. Por isso, em quase todas as fazendas é preciso aplicar produtos para o controle deste problema. É fundamental que toda fazenda tenha sim um controle estratégico de parasitas. Isso já é uma coisa natural das propriedades brasileiras, já é cultural. Então, devido ao clima que a gente vive, ao tipo de pastagem que a gente tem, a cada vez mais utilização de animais cruzados no tipo de produção de bovinos, então tudo isso aumenta o desafio parasitário, então cada vez se torna mais natural que os programas sanitários contra parasitas entrem dentro das fazendas. Mesmo assim, as propriedades muitas vezes não agem da forma correta. Esperam o rebanho se infestar de carrapatos, por exemplo, para agir contra o parasita, o que é errado, já que 95% da população dele está no ambiente. Quando você vê o carrapato nos animais, significa que o ambiente já está muito infestado. Então, iniciar um tratamento que é considerado estratégico é começar o tratamento antes do problema aparecer de fato. E o ambiente não é o único problema para o controle do parasita. Existem erros também na escolha e troca de carrapaticidas, na preparação das soluções, aplicação, tratamentos iguais para as diferentes raças e contato dos animais recém-adquiridos com outros da propriedade. Aqui, o médico veterinário indicou o Superion para agir estrategicamente contra os parasitas externos. Ele explica ainda sobre o protocolo mais adequado e dá orientações de aplicação nos horários mais frescos do dia, no dorso do animal. A forma Puron facilita o manejo dos animais. O gado entra no tronco, você contém, jogou e liberou o gado, está feita a aplicação. Fácil demais. O Superion ele é um produto Puron de fácil aplicação, uma formulação exclusiva da Ouro Fino que tem uma elevada eficácia e um longo período de proteção contra as reinfestações. E o formato do frasco, a alça facilita muito no momento da aplicação. O copo dosador ele é graduado corretamente para se evitar dosagens menores ou maiores do que as que são necessárias. Com o uso correto do Superion, os parasitas estão controlados na fazenda. Aqui na propriedade, além da atenção que nós temos sobre os animais, sobre o índice parasitológico dos animais, a gente escolhe o produto certo para cada época. Então esse é o momento de fazer o combate do carrapato para que a gente previna infestações futuras. A médica veterinária Raquel Bernaz traz agora uma dica para o criador de cavalos. Você que, assim como eu, gosta de cavalo, já deve ter ouvido falar no garrotilho dos equinos. Mas será que tem como tratar? Acompanha comigo, eu sou a Raquel Bernaz, médica veterinária da Ouro Fino. A adenite equina, também conhecida como garrotilho dos equinos, é uma doença infecciosa altamente contagiosa do sistema respiratório dos cavalos. Ela é causada por uma bactéria chamada Streptococcus equi, que depois de penetrar no cavalo, seja pela via oral ou nasal, se instala aqui nos linfonodos da região da cabeça, onde vai formar os abscessos que são bem característicos da doença. Os cavalos apresentam anorexia, depressão e corrimento nasal. É importante isolar esses animais o mais rápido possível para que essa doença então não se dissemine por todo o Aras. O tratamento do garrotilho pode ser feito com compressas quentes no local onde os cavalos estão com os abscessos, com o intuito de maturar e então drenar esses abscessos. Para os casos mais graves, onde a gente tem comprometimento sistêmico do animal, é recomendada a utilização de antibióticos.
O Penforte PPU é à base de penicilina e é indicado para os casos de garrotilho. A vantagem desse produto é que ele já vem pronto para uso, já está diluído. É só aplicar via intramuscular nos cavalos. Para a febre e para o desconforto que o garrotilho causa, você pode utilizar tanto o Desflan, que é o nosso Flunixin, ou o Finador, que é a dipirona, age bem nos casos de febre dos cavalos. Como um suporte nutricional, nós indicamos o Forte 1000, que é um soro energético que já vem aí com a ampola de vitamina B12 dentro da caixinha e o equipo já com agulha, então é só aplicar via intravenosa nos cavalos. Essa é a nossa sugestão de tratamento para o garrotilho. E não esqueça, consulte sempre o seu médico veterinário. Pause para o intervalo. A seguir tem quadro em discussão sobre síndrome da vaca caída. É rapidinho, eu vou te esperar aqui. O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Ouro Fino Saúde Animal, reunindo na mesma formulação dois princípios ativos, a ivermectina e o sulfóxido de albendazol. Único no mercado de endectocidas, o Evol age em todas as formas e fases dos vermes, além de controlar bernes e carrapatos. Evol, a marca da evolução dos endectocidas. Com a ractopamina da Ouro Fino, seu suíno vai valer mais do que pesa. Ractosuin é bom negócio na terminação. Possibilita melhor conversão alimentar, mais carne magra e carcaça de qualidade. É resultado comprovado e mais valor por quilo de suíno abatido. Ractosuin, o aditivo nutricional absoluto. Ouro Fino em Campo está de volta. Você já ouviu falar em síndrome da vaca caída? Então fique ligado porque esse é o assunto do quadro em discussão. Ouro Fino em Campo recebe o médico veterinário Marcelo Feckenhaus. Marcelo, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado, Juliana. Bom, então vamos começar o nosso bate-papo já explicando para o nosso telespectador o que é síndrome da vaca caída. O que acontece? Muitos dos produtores eles confundem, porque quando a gente fala em síndrome, são vários fatores que podem influenciar. Então, síndrome da vaca caída pode ser desde um problema durante a lactação, durante o período produtivo, em vacas de leite, ou até mesmo em vacas de corte, que a gente chamaria de tetania das pastagens. Ou então pode ser uma síndrome que a gente chama de hipocalcemia puerperal, que é logo após o parto, aquela vaca que não consegue se restabelecer metabolicamente, então ela tem uma deficiência mineral. Independente qual seja o momento, ou pós-parto, ou durante a produção, que seria a tetania das pastagens, são falta de minerais. É uma questão de não conseguir estabelecer o seu metabolismo mineral de forma adequada e o animal vem então que a gente chama de entrar em decúbito, ou ele cai. Muito bem, então o que você está me dizendo que hipocalcemia é diferente de síndrome da vaca caída? Hipocalcemia é uma forma da síndrome da vaca caída, mas não é somente ela. Ok. Então, porque quando a gente fala em síndrome da vaca caída, se a gente falar em hipocalcemia, o nome já diz, é uma deficiência nos níveis de cálcio, principalmente cálcio e fósforo. Quando a gente fala em tetania das pastagens, tem outros minerais envolvidos, principalmente aí entra magnésio. Então a gente tem dificuldades minerais no animal em manter a sua homeostase, que a gente chama a sua concentração adequada de minerais para fazer o seu metabolismo. Muito bem. E o principal sinal clínico da doença, então, é a vaca ficar caída? Exatamente. É uma vaca em que a gente chamaria de decúbito, ou uma vaca deitada. A questão da tetania das pastagens, ou a hipocalcemia também, o animal entra, ele vai literalmente definhando em questão de horas na frente do produtor.
Então, assim, o principal sinal clínico é o animal não conseguir se restabelecer, se manter em pé. Literalmente, o animal não consegue se manter em pé. Por quê? Faltam minerais para fazer, principalmente, contração muscular. Muito bem, como que deve ser o tratamento para isso? Tratamento de síndrome de vaca caída e hipocalcemia puerperal. A diferença é a quantidade que você vai usar de terapia, a gente chama de terapia de suporte. Porque, na realidade, a gente tem que repor o que ela ou não absorveu ou não ingeriu de minerais. Quais seriam esses minerais? Cálcio, fósforo, magnésio. Então, assim, principalmente macroelementos que deveriam estar presentes na dieta. Ou por uma falta de uma deficiência da dieta, ou por um desgaste dessa reserva, ela entra numa síndrome dessas. Consequentemente, ela vai cair, precisa ser reposta na questão mineral do animal. Muito bem. E Ouro Fino Saúde Animal tem solução? Tem. Nós temos a nossa linha, por exemplo, se nós estamos falando de hipocalcemia puerperal, principalmente cálcio reforçado. Se nós estamos falando de tetania das pastagens, o cálcio reforçado entra, mas o Fortimil principalmente entra. Certo. Porque com cálcio é literalmente uma reposição de energia, uma quantidade de energia, mas principalmente cálcio e fósforo, além de magnésio. É o que a vaca precisa na hipocalcemia puerperal, na vaca caída, que é o pós-parto. Na tetania das pastagens, eu entro com uma suplementação de vitaminas e minerais. Aí eu entraria com cálcio, mas juntamente com Fortimil também. E a ação é rápida? Você já vê, assim, em alguns momentos a vaca já levanta, por exemplo? Exatamente. Porque como é uma questão homeostática que a gente fala, é uma questão de equilíbrio, quando se recompõe o equilíbrio, normalmente o animal volta a caminhar. Às vezes parece um andar cambaleante, a gente fala que ele andar meio bêbado, mas o animal ele volta a caminhar na mesma hora. Porque você repôs o que ele tinha em falta e aí o principal é muita atenção na alimentação desse animal, porque pode acontecer um caso logo na sequência. Ele vai gastar aquele mineral que ele recebeu por via que a gente chamaria exógena ou via externa, que é a suplementação com Fortimil com cálcio. Após isso ele pode cair novamente, então tem que se cuidar muito com a manutenção desse animal no pós o acontecimento de um quadro desse. Se não for feito o tratamento, o que a síndrome de vaca caída pode desencadear mais no animal? Vamos pensar da seguinte forma. Vamos. Se você pensar que todo o processo metabólico de minerais envolve contração muscular, o nosso coração, o coração da vaca é um músculo. Então, se você não tem energia para contrair músculo, o músculo para. Ou seja, o coração vai parar, ou até mesmo o diafragma. Então, o animal literalmente, a consequência é a morte. Ou seja, se eu não tratar, na hipocalcemia puerperal a morte é rápida. Na tetania das pastagens, às vezes ela demora um pouco mais, porque são outros minerais envolvidos. Então eu estou falando o quê? Dependendo do momento que eu tratar, se eu demorar muito, o animal vem a óbito. E isso é uma coisa que, assim, quanto antes eu diagnosticar, quanto antes eu puder evitar, melhor vai ser o resultado. Muito bem, então isso é um problemão, a síndrome da vaca caída. Fique atento aí na sua fazenda. E Marcelo, muito obrigada pela sua presença aqui no Ouro Fino em Campo. Eu que agradeço, Juliana. Até a próxima. E você pode sugerir temas aqui para o quadro em discussão pelo e-mail ourofinoemcampo@ourofino.com, ou então é só ligar no 0800 941 2000 e tem também o WhatsApp 16 98181 8687. Vamos anotar agora as soluções que foram exibidas hoje? Superion, Benforte PPU, Fortemil, cálcio reforçado. Consulte sempre um médico veterinário, siga as doses e as recomendações de bula. Mais informações você encontra em ourofinosaúdeanimal.com. E amanhã tem Ouro Fino em Campo, ao vivo às 11h30 da manhã, hora de Brasília. Um técnico da Ouro Fino vai explicar por que as fazendas que a gente vê no programa usam determinado protocolo. E você, claro, vai poder participar da prosa. Tchau, tchau!